com a forma como eu trazia a minha história de vida. Então, mais uma vez, o propósito a gente descobre no meio do caminho. E há 5 anos atrás, quando eu iniciei, eu me sentia realmente um verdadeiro zero à esquerda. Então, por isso que eu falo que é realmente isso de, às vezes, a gente acha que a gente tem que ser um super expert, ter uma super habilidade, mas não, é simplesmente fazer, né, aquilo que precisa ser feito todos os dias, iniciar com aquilo que a gente tem em mãos. Às vezes a gente procrastina porque a gente acha que a gente tem que ter um celular de última geração, um notebook, um computador, e não. Simplesmente a nossa força de vontade, a nossa vontade mesmo de vencer na vida, ela, na maioria das vezes, ela basta, sabe? A nossa resiliência. E é algo que eu sempre falo, inclusive, nos meus stories para as minhas alunas, que quando me perguntam, né, Lê, o que é que te fez dar certo? E eu sempre falo, cara, eu sabia que iria dar certo porque eu não tratava de desistir como uma opção. Então, eu não tinha plano B. Eu vejo muito as pessoas falando, né? Nossa, Lê, mas será que eu inicio? Porque eu confesso que eu tenho muito medo. Eu falo, cara, o meu maior medo, quando eu iniciei, era continuar vivendo aquela vida na qual eu estava vivendo. Então, hoje, quando eu olho para aquela Letícia de 5 anos atrás, que com certeza é muito diferente da Letícia de hoje, eu realmente acredito que o que me fez estar aqui e o que me fez ter conseguido vencer, né? Ter conseguido chegar onde eu cheguei, e ainda estou muito longe de onde eu quero chegar, foi justamente o fato de não tratar de desistir como opção. Então, eu não encaro, seja um sonho, seja uma que eu vá materializar, seja a oportunidade de trabalhar na internet todos os dias, como, eu vou entrar para ver se vai dar certo. Não, eu vou entrar e vou fazer até dar certo. E eu acho que isso muda completamente o jogo. Muda completamente, na forma que você encara a realidade, aquilo que você focaliza expande. Então, a pessoa que entra com a certeza que ela vai fazer dar certo, independente das circunstâncias, a tendência é que ela encontre formas de fazer dar certo. Exatamente. Agora, em algum momento do seu processo, você duvidou se, cara, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu vou realmente conseguir chegar lá? Será que eu tô disposto a pagar o preço? Porque as pessoas pensam muito que o digital é um mercado que você vai enriquecer rápido, fácil. E ele é um mercado mais fácil, mais rápido do que muitos outros, mas ainda assim tem os seus desafios, tem o tempo de maturação. Em algum momento você se questionou sobre a sua escolha, Lê? Eu vou ser muito honesta, não. Não, porque eu acredito muito que desafios, adversidades, dificuldades, elas existem em qualquer profissão, seja na internet, seja na vida real, né? Fora da internet, que são nas profissões convencionais, né? Tradicionais. Mas eu nunca olhei, quando eu me vi diante um desafio, diante uma adversidade, e falei, poxa, será que eu fiz a escolha certa? Será que o fato de ter repensado, né, naquela escolha? Não. Porque, mais uma vez, eu realmente sempre sempre foi muito claro para mim de que qualquer coisa que eu fosse fazer, seja na advocacia, no jurídico, eu teria, né, desafios. Seja trabalhando para outra pessoa, eu teria desafios. Então, eu sempre encarei com muita naturalidade. Muita naturalidade. Eu acredito que isso torna, com certeza, o processo mais fácil. Vou estar trabalhando 4 horas por dia, 2 horas por dia. Daqui a pouco eu vou delegar isso aqui, aquilo ali. E, naturalmente, o que eu sempre falo também para as minhas meninas, que eu falo muito carinhosamente, a natureza, né, na internet é que você trabalhe cada vez menos e ganhe cada vez mais. Mas você precisa passar pelo processo de entender que é muito normal no início você precisar trabalhar muito mais do que o normal, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Agora eu queria aproveitar que você tá aqui com a gente para tirar um pouco dessa sua inteligência de negócio, dessa cabecinha, e passar para quem tá ali do outro lado e às vezes tá precisando de um insight que você pode trazer aqui valioso para mudar toda uma realidade. Eu queria aproveitar a sua experiência em copy, em comunicação, em storytelling, pra gente tirar algumas dúvidas. E a primeira é, quando você senta para escrever uma copy que você confia que vai vender, qual é a primeira coisa que passa na sua cabeça? Para onde é que você olha inicialmente, né? Cara, é muito interessante essa pergunta, porque, inclusive, o meu marido mesmo, ele fala, cara, é inacreditável, porque é da forma mais inesperada possível. Não existe um momento, por exemplo, que eu fale, nossa, agora eu vou sentar pra produzir uma copy. Não, às vezes eu tô tomando banho, às vezes é 3 horas da manhã, eu tô trabalhando, às vezes eu tô, sei lá, dirigindo e simplesmente vem um baita de um insight na minha cabeça, sabe? Então é muito louco, porque não tem muito que um formato ou uma coisa que eu, sei lá, utilize como mecanismo ou como
um combustível, né? Uma ferramenta pra me ajudar. Não, é simplesmente uma coisa natural mesmo. É muito, muito louco, sabe? É muito... É inexplicável. Eu tava conversando com a Amandinha, minha noiva, esses dias. Ela tava tirando umas dúvidas sobre copy. E eu falei pra ela, cara, as pessoas que entendem de pessoas, elas naturalmente entendem um pouco de copy. Porque copy é sobre como se comunicar com o ser humano e fazer com que essa pessoa tenha um sentimento que vai gerar uma ação através das suas palavras. Exatamente. Se uma pessoa leiga, que nunca ouviu falar sobre esse termo, te perguntasse, Lê, o que é que eu preciso entender sobre copy pra ter resultado com esse negócio? O que é que você diria pra ela? Com certeza, storytelling. Sem sombra de dúvidas. Porque, às vezes, a pessoa que ela vai criar uma copy para uma oferta, ou para um lançamento, ou para, enfim, qualquer coisa, ela foca muito na venda, na promessa de venda, na promessa disso, mas ela esquece muito que pessoas se conectam com pessoas. Então, às vezes, a sua oferta, ela tá horrível, mas se o seu storytelling, ele for... Cara, verdadeiro, de você gerar mesmo conexão com a pessoa, cara, vai dar certo. Porque a pessoa, ela se conecta com pessoa. As pessoas se conectam com pessoas. Então, pra mim, assim, o que é imprescindível, e quem me acompanha, né, nos stories há bastante tempo sabe disso. Qualquer coisa que eu vá fazer, eu gero conexão através do storytelling, porque pra mim isso é inegociável. Legal, faz sentido. Inclusive, falando sobre essa questão de conexões, você comenta que hoje as pessoas, elas não compram mais promessas, né? Elas compram acesso. Como que uma pessoa que está começando agora constrói essa realidade? Porque imagina, né? Hoje a Letícia Bavaresco, ela já tem autoridade, já tem fãs, pessoas que acompanham e o resultado tá garantido. Então as pessoas querem esse acesso a você. Agora, para quem tá começando agora e tá focado em entregar promessa, mas ela ouve, cara, o que as pessoas querem de verdade é o acesso. Como é que ela constrói essa realidade se ela não tem autoridade ainda? E eu acho que isso se criou muito, porque hoje em dia, eu sempre bato muito nessa tecla também, o digital ele é muito cíclico, muito dinâmico, e principalmente nessa era que a gente está vivendo, que é a era das inteligências artificiais, é um mundo muito, se tornou, né, um mundo muito robotizado, automatizado. Então, quem se conecta, né, com as pessoas, quem permite esse acesso com as pessoas, sobretudo com as pessoas, né, que estão iniciando na internet, que elas, ou principalmente... vou além, né? Principalmente pessoas que já tiveram outras experiências, né, no digital e acabaram se frustrando, elas são pessoas muito machucadas. Então, eu sinto muito que elas precisam serem acolhidas e não simplesmente falarem, por exemplo, com um robô. Dinheiro, com certeza, é através do TikTok Shop. E o mais surreal é que hoje a gente não precisa nem ficar... eu falo que, cara, meu sonho foi ter começado lá atrás, em 2021, quando eu comecei com as facilidades de hoje. Porque hoje em dia, lá atrás era muito mais difícil falar, eu quero vender sem aparecer. Poxa, tinha como em 2021, há 5 anos atrás. Mas hoje em dia, você tem noção que a gente consegue criar vídeos de inteligências artificiais, né? Que são os modelos de IA que a gente fala, para fazer com que elas sejam nossas funcionárias, né? Eu falo nossas funcionárias digitais. Então, se eu tivesse começando hoje na internet, com certeza eu começaria através do TikTok Shop, porque não tem que aparecer, não tem que criar conteúdo, não tem que ficar gravando vídeo. Literalmente... criar modelos de IA que a gente cria em pouquíssimos minutos, obviamente, né? Utilizando ali os prompts corretos. E venderia, né? Focaria nos produtos que mais são vendidos ali no TikTok. E, com certeza... o caminho aos resultados vão ser muito mais rápidos do que há 5 anos atrás mesmo, quando eu iniciei. E na minha operação como mentora, né, E é engraçado porque as pessoas, elas falam, nossa, Lê, mas é você, né? Até hoje é você que fica ali respondendo o pessoal no WhatsApp. E eu falo, cara, é muito louco porque as pessoas olham pra essa ideia e acham que eu passo, sei lá, 24 horas do dia atendendo as pessoas. E não é isso, porque senão eu seria escrava, né, do meu negócio. Então, óbvio, seria muito mais fácil, por exemplo, colocar uma inteligência artificial ali para estar recebendo o pessoal, mas isso fugiria muito do meu propósito. Primeiro porque as pessoas não se conectariam tanto comigo quanto hoje elas se conectam, então eu quebraria o meu maior diferencial. E eu acredito que é muito louco, mas fica muito mais real. Mesmo que, por exemplo, a pessoa me chamou e
com certeza vão ter pessoas que vão estar assistindo isso, que viveram, inclusive, isso comigo, né? Que se tornaram minhas alunas, mas às vezes elas me mandam mensagem 10 da manhã, eu fui responder, sei lá, 5 da tarde, porque eu tava tendo os meus compromissos e vivendo minha vida normal, mas eu tiro momentos do meu dia, sei lá, 2 horas do meu dia, por exemplo, pra estar recebendo as pessoas que querem iniciar, né, comigo. E como eu disse, eu poderia muito bem colocar ali uma inteligência artificial, uma automação, que seria muito mais fácil, tornaria aquele processo muito mais dinâmico, mas eu perderia, né, o meu maior diferencial. Então, hoje, quem já conversou comigo, sabe, eu faço questão de receber a pessoa chamando ela pelo nome, acolher, ouvir, né, responder exatamente aquilo que ela tá me perguntando, acolher a dor dela. Eu converso com muitas mulheres que já vieram de outras milhares de experiências. E é muito, muito comum isso hoje em dia, porque é diferente lá de quando eu iniciei, por exemplo, de 2021, que a galera tava iniciando, era muito difícil alguém que já tinha comprado um curso, por exemplo, né, pra poder aprender a trabalhar com a internet. E hoje é muito natural, né, existem pessoas que já vieram de 3, 4, 5, 10 cursos e insistem na ideia de que, poxa, eu já tentei de tudo e não consegui. Então, eu percebo que essas pessoas, elas precisam mesmo de um acolhimento humano, sabe? E não um atendimento automatizado, porque senão eu seria mais uma. Porque assim que ela sair, por exemplo, do meu anúncio, ela vai cair em outro anúncio e se tiver uma pessoa que vai se conectar com ela, ela vai sair na frente, sabe? Então, eu sinto que o mercado, principalmente ali dentro do WhatsApp, né, pra quem trabalha com o WhatsApp, mudou muito, sabe? E hoje, quem tem esse contato humano acaba saindo na frente. Eu quero falar um pouco mais sobre a sua atuação como mentora, mas antes eu queria pincelar um pouquinho em cima do TikTok Shop, que hoje eu tenho convicção que é uma das melhores oportunidades para uma pessoa que está começando do zero, que é milhares de pessoas. Me explica como é que foi esse seu processo de se tornar uma mentora dentro do mercado digital? Cara, é uma pergunta que eu amo, porque existe uma objeção muito grande, que é muito comum. Eu vejo que é muito comum das pessoas meio que... Principalmente quem tá iniciando, ou quem já tá machucado, né? Porque veio de diversas experiências, de que, ela é vendedora de curso. Gente, é muito surreal. Se vocês... conseguirem olhar um pouquinho pro lado, sabe? Tirar um pouquinho a venda dos olhos, vocês vão ver que isso faz parte da vida. Então, por exemplo, eu sou advogada. Quando eu ia pra minha faculdade de Direito, existia um professor que era um excelente advogado, e é justamente por isso que ele estava dentro de uma sala de aula ensinando. Então, além dele ser um excelente advogado, além dele ser extremamente bem-sucedido no exercício da profissão, na advocacia, ele também escolheu trabalhar na área da educação. E aqui no digital é da mesma forma. Então, poxa, eu sou tão bem-sucedida no exercício da minha profissão que, caramba, eu amo ensinar, eu amo mudar a vida das pessoas, até porque o conhecimento liberta, não existe outra forma de ganhar dinheiro se não for aprendendo uma nova habilidade. Então, eu sempre brinco, né? Eu carrego essa frase comigo, que quem não ganha dinheiro ainda é porque ainda não tem uma habilidade nova que não fez, que não permitiu com que ela tivesse essa virada de chave. Então, o dinheiro que você ainda não ganha é pelo conhecimento que você ainda não tem. E que bom que a internet, né, que o digital, ele nos possibilita isso. Então, por exemplo, eu até falo isso, né, no vídeo que tá fixado no meu perfil, que eu já era bem-sucedida aqui no digital. E lá em março de 2022, inclusive, ninguém sabia que eu tava passando por aquilo. Foi algo que eu não postei. Eu fui contar daquele testemunho depois de 1 ano. Mas eu fiquei trancada literalmente dentro de um quarto de um hospital, que a minha filha tinha adoecido. A Madela tinha sido diagnosticada por uma doença que para medicina não tinha cura. E eu passei quase 1 mês trancada, literalmente trancada dentro de um hospital, porque ela precisou de uma medicação que era importada, né, vinha de fora, e ela abaixava a imunidade. Então, nós não poderíamos sair do quarto, transitar, ir pra casa e voltar. Não, então, literalmente, ficamos trancados dentro daquele quarto de um hospital. E o meu maior medo, né, naquele momento, era realmente perder a minha filha, ou que ela nunca mais voltasse a sorrir, porque ela tinha deixado de sorrir, ela tinha deixado de me reconhecer como mãe. E eu não criava conteúdo, porque obviamente eu não queria que ninguém soubesse que eu tava ali. E, cara, quando finalizou o mês, que ela teve alta, e graças a Deus ela foi curada de uma doença que pra medicina não tinha cura. Então, eu tenho um grande milagre na minha vida, né? Eu olho pra minha filha e vejo um pedaço do céu, um pedaço de Deus.
E eu pegava o meu celular e, tipo, tinham várias mensagens de várias meninas, várias, falando, Lê, obrigada por toda a ajuda. A Laísa mesmo, cara, ela quando começou, fez 12 mil reais no primeiro mês dela, e ela tava no puerpério, morando de favor. Em 60 dias, ela tinha feito 53 mil reais. Então, aqui eu nem era mentora naquela época. Então, eu falava, cara, que loucura. E aí, quando a Madalena, minha filha, ela teve alta, e ela, aos pouquinhos, ela foi esboçando o sorriso e foi ficando bem, eu senti um chamado, assim, muito grande. Foi coisa de Deus mesmo. Tanto que eu falo que o fato de ter me tornado mentora foi nessa época. Eu senti que Deus me deu essa missão, esse propósito de levar a mesma transformação que eu vivi para a vida de outras mulheres, para a vida de outras mães. Porque poderia ser qualquer mãe naquela situação, vivendo uma virada de chave para que eu realmente falasse, cara, eu também vou ser mentora. Então, por isso que eu disse que não há o menor problema nas pessoas que vendem cursos ou mentorias ou treinamentos. Que bom que essas pessoas existem, porque você, ou até eu, quando eu estava começando, eu só aprendi porque justamente tinha uma pessoa que estava ali na internet ensinando. Então, não há nenhum demérito nisso, né? Não há nenhum demérito em vender um curso, vender uma mentoria. Não há nada mais digno e honroso do que mudar a vida de uma pessoa através do teu conhecimento. Então, é algo que eu me orgulho muito, 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 muito mesmo. Eu falo que é muito mais satisfatório para mim receber, né, uma mensagem de uma aluna minha que viveu uma grande transformação com os seus primeiros resultados, com as suas primeiras conquistas, do que, sei lá, ver o meu faturamento e ver que eu fiz 5 mil reais, sabe, em um dia. É muito, muito, muito mais gratificante, não tem nem comparação. Que legal, cara. Esse é um relato muito bonito, que mostra um senso de propósito muito claro. Eu sinto que as pessoas que falam sobre, mas o vendedor de curso, e colocam um demérito nisso, elas não entendem, em primeiro lugar, que essa pessoa está transmitindo um conteúdo que tem o potencial de mudar a vida de famílias, de negócios e até mesmo de uma sociedade, que é através do conhecimento que a gente muda. Ao mesmo tempo que as pessoas não entendem que esses mentores, e claro, eu falo dos mentores responsáveis, carregam um peso gigantesco que é o resultado do seu aluno. Exatamente. Então, enquanto a pessoa que está ali no mercado, às vezes quem está aí do outro lado e reclama do vendedor de curso, você está responsável só por si, né, que é o meu resultado, os mentores são responsáveis por centenas, milhares de pessoas que estão confiando nele a transformação das suas vidas. Então, é uma cadeira muito nobre de sentar no digital e eu sei que não é para muitos. Exatamente. Me tira uma dúvida. Como é que funciona o seu processo para vender as suas mentorias hoje? Você vende através do Story, do Direct Message, no WhatsApp? Como é que funciona fazendo uma engenharia reversa do seu processo, né? Sim, é até legal porque a minha única operação que eu invisto em anúncios pagos, que é até um tema muito legal da gente trazer, que eu vejo que as pessoas vêm, né, de outras experiências de que, eu tava começando e aí eu vi uma promessa de que eu deveria investir em anúncios pagos e aí eu acabei gastando todas as minhas economias, enfim, e acabei, além de não ganhar dinheiro, eu acabei perdendo, né? E por que eu tô falando isso? Porque a minha operação como mentora é a única que eu invisto em anúncios pagos. Então, é engraçado porque aí a pessoa clica no meu anúncio e cai direto no meu WhatsApp, né? Eu faço tráfego para o WhatsApp, então eu não faço tráfego para o meu perfil, né, do Instagram. É natural que as pessoas cliquem ali no perfil, algumas pessoas, para poder conhecer, que é onde elas começam a me acompanhar, entram para poder me conhecer antes né? Mas tem pessoas que vão ali direto para o WhatsApp e falam, nossa, mas você não precisa investir em anúncios pagos? Eu vim através de um anúncio, né? E eu falo sim, justamente porque você não vai aprender a ser mentora, né? E é legal trazer isso porque as pessoas têm muito medo de, é curso de vender curso, né? Então, não, eu invisto em anúncios pagos como mentora e é por isso que eu te digo, não comece através dos anúncios pagos, né? Então, aqui você não vai... primeiro que você não vai começar, né? Você não vai aprender a ser mentora, que você não vai aprender a vender cursos. E segundo, que justamente porque eu invisto em anúncios pagos, que eu te digo, cara, aqui você não vai de forma alguma, eu recomendo para nenhuma pessoa, para nenhuma aluna, para nenhuma pessoa, na verdade, iniciar através dos anúncios pagos, porque eu vejo que tem muito por aí a ideia, né? Muitas pessoas que trazem essa promessa de que os anúncios pagos, eles são uma grande fórmula mágica, sendo que, na verdade, os anúncios pagos, eles são
um amplificador. Perfeito. Então, se você já tem um negócio que já te gera receita, que já te gera lucro, caramba, ele vai potencializar aquilo que já está dando certo. Agora, se você tem é muito caramba, beleza, eu posso utilizar a automação na teoria, mas na prática eu não posso. Então, esses cuidados mínimos, para que o principal, assim, para que não haja, né, o banimento em massa, e para que se um número cair, poxa, beleza, eu tirei ele da operação e eu trouxe tem um aqui de contingência já aquecido para poder trazer aqui. Mas ele não vai o WhatsApp não vai entender que existe uma relação exatamente entre os outros. Então, esses pequenos detalhes que são, confesso, detalhes chatos, precisam ser olhados com muito mais atenção para que a gente consiga preservar a nossa operação e não fiquemos em possibilidade de trabalhar, principalmente quem só tem a operação ali do WhatsApp. Que legal, cara. Que aula. São detalhes, assim, realmente, que fazem, às vezes, um chip cair ou se manter ao longo do tempo, né? Sempre há uma razão para as coisas acontecerem. Agora, me fala, depois de tudo isso, toda a experiência que você viveu, todos os resultados que você construiu para si e para suas mentoradas, se você tivesse a oportunidade de conversar com a Letícia de 2022, o que é que você gostaria de ter dito para ela? Se eu pudesse conversar com a Letícia de 2022... Março de 2022. Ah, março, que foi quando eu realmente tive essa grande virada de chave, né? Que foi quando eu senti que Deus me deu essa missão. Apenas siga. Apenas siga, porque o propósito, ele é muito grande. Porque são muitas, muitas, muitas vidas mesmo. Pessoas reais, transformações reais que foram transformadas. Então, apenas siga. Porque muito embora eu tenha dito, né, aqui no início desse episódio, de que de fato eu nunca pensei em, poxa, será que eu tomei a decisão correta? É natural que quando exista, você se veja diante uma adversidade, diante um desafio, você fica meio borocochô, meio desanimado. Confesso, nunca pensei em desistir, nunca repensei a minha atitude, mas nesses dias que são mais difíceis, que são nessas fases, né, que às vezes os dias eles perduram um pouco a mais, eu diria pra ela, cara, apenas siga, porque o propósito, ele faz tudo valer a pena, sabe? Os resultados das meninas que ainda estão por vir, né, que vieram em 2023, 2024, até hoje, 2026, eles vão fazer tudo valer a pena, vão fazer com que todos esses momentos, com que todas essas adversidades valham a pena, sabe? Ver meninas, a Sara mesmo, conquistando casa, casamento, são coisas muito grandes, sabe? Ver, como eu disse, mães proporcionando festa de aniversário, escola particular, terapias. Então, por isso que eu falo, não é sobre dinheiro, sabe? O dinheiro realmente é uma mera consequência na vida de todo mundo, né? Na verdade, mas na vida das meninas. Então, não é somente sobre dinheiro. Que legal. Que bonito, né? Que bonito. Estamos chegando na reta final do nosso episódio, que tá passando assim. E agora a gente voa! O dia inteiro. Que triste! Só que estamos chegando numa parte legal do nosso episódio, que é o nosso bate-bola, jogo rápido. Ai, meu Deus. Como é que funciona? Nós preparamos algumas perguntas rápidas aqui pra você, velozes. Vou te jogar com velocidade e você devolve na mesma cartada, com uma palavra ou, no máximo, uma frase. Tá, combinado. Preparado? Acho que sim. Vamos descobrir. Vamos descobrir juntos. Vou jogar, hein? Qual habilidade você desenvolveu nos últimos 2 anos que ninguém viu, mas mudou tudo? Copy. Top. Tem alguma coisa que você fazia em 2023 e hoje olha e pensa, como eu acreditei nisso? Que seria rápido. Verdade, hein? Interessante. O que aprender para começar a vender na internet? Copy, funil ou tráfego? Copy. Não existe funil sem copy, não existe tráfego sem copy, não existe nada sem copy. Agree. Empreender